Então, muitos dos nossos cultos evangélicos estão se tornando raves evangélicas, porque é uma forma coletiva de celebrar a individualidade. Eu estou no meio de muita gente, então não estou sozinho. Mas eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com a minha própria satisfação. Então eu consigo ser amante de mim mesmo coletivamente. Eu creio que antes da questão da condição relacional da igreja, é importante a gente entender a condição, a natureza relacional do ser humano. Então nós não podemos pensar nenhuma forma, né, de atividade humana sem consciência relacional. Então o ser humano, no contexto da palavra de Deus, difere de qualquer outro ente. Então, o ser humano não é um ente humano. A questão não é só a sobrevivência, não é só a satisfação da necessidade, a autoproteção. É muito mais do que isso. Está implícito na identidade humana a consciência de si e a consciência de ser. Então, ninguém vai formar consciência de si e nem consciência de ser sem um outro. Então, um ente não precisa de um outro. Um macaco não precisa de outro macaco para sobreviver macaco. Mas a sobrevivência no sentido plenitude, a sobrevivência no sentido consciente, e não apenas no sentido da sobrevivência da existência, não é a perpetuação do ente, da espécie, mas a sobrevivência no sentido de um ser consciente de ti e do seu propósito. Ela não se dá sem a consciência do outro, a importância do outro na minha vida e a importância minha na vida do outro. Então, o nosso problema é que todas as atividades humanas se tornaram atividades do ente humano. Então, é preciso entender que essa sabedoria humana, ela invadiu o pensamento eclesiástico, eclesiológico. A forma de ser igreja está profundamente contaminada por uma doutrina humana. Então, o nosso problema, em tese, ele é doutrinado. Foi a primeira pergunta de Deus para o homem foi: onde você está? Ou seja, por que você mudou o seu lugar de significado? E a segunda pergunta foi: quem te fez pensar dessa forma? Então, nós temos um problema doutrinário, a consciência de si, da existência, das relações e tudo mais. Então, a sabedoria humana, ela é animal. Se ela é animal, ela é sobrevivente. Ela é terrena, porque ela se ocupa apenas das coisas temporais. Ela é demoníaca, porque ela vai se basear nesse esforço de autossalvação. Então isso é doutrina. É uma doutrina demoníaca que faz a gente pensar só nas coisas temporais, e pensando nas coisas temporais, a gente só pensa em sobrevivência. Isso é uma doutrina doente, que não vai desenvolver o ser, a relação. Então o problema é que todas as formas de congraçamento humano, não só a igreja, estão pautadas num instinto sobrevivente, que é o que faz com que o ente macaco, o ente búfalo, o ente vaca se agrupe. Ele não se agrupa porque ele tem consciência relacional, ele se agrupa porque essa é a forma instintiva de se autopreservar, de garantir a perpetuação da espécie. Então isso é animal. Então a igreja não pode continuar se reunindo apenas com o instinto de autossalvação. Ou seja, é a igreja que, em tese, resgata para a humanidade a doutrina da relação. Então, não dá para pensar humanidade sem relação, portanto, não dá para pensar igreja sem relação. Porque a igreja não resgata para o céu, a igreja resgata o sentido da vida da terra. O nosso problema é que a igreja se tornou mais uma atividade do ente humano que se agrupa para se salvar. Isso não é igreja, isso é Babel. Babel é que foi um esforço animal, terreno e demoníaco de que a agregação nos daria uma condição melhor de sobrevivência. Eu acho interessante, e isso não é igreja, isso é religião. Acho interessante em Gênesis, por exemplo, quando Deus insere o homem no jardim pronto, já está inclusive com os animais. Já. E antes disso, Deus fala assim, Deus fez tudo e viu que era bom. Mas quando ele coloca o homem lá sem
o seu semelhante, ele fala assim que viu que isso não era bom. Não é bom. Ou seja, a relação do homem com os animais ainda não era a sua completude, ainda não revelando. Nem a relação do homem com Deus. Vamos estender isso numa perspectiva espiritual ainda mais grave. Deus, o homem não tinha só os animais, ele tinha o próprio Deus. Mas isso não configurava uma relação. Que loucura. Porque o homem estava numa relação em que ele dependia de alguém e num outro extremo de alguém que dependia dele. Mas ele não estava numa relação igual, de interdependência. Quando você escreve... Então, entende o que eu estou dizendo? Então, se eu me relaciono com alguém de quem eu dependo, isso não é uma relação de amor, de consciência, porque passa a ser uma relação de interesse. E se eu me relaciono com alguém que depende de mim, passa a ser também uma relação de culpa ou de necessidade. Então, não vai configurar consciência. Se eu me relacionasse apenas com Deus, se eu fosse um indivíduo relacionado com Deus, isso nunca formaria em mim uma consciência de identidade. Formaria em mim uma sensação de necessidade. Eu acabaria bajulando, eu acabaria louvando a Deus por necessidade. Mas não teria consciência de identidade. Então eu preciso de um outro. É o outro que vai me ajudar a formar uma consciência de identidade. Assim como eu ajudo o outro a formar uma consciência de identidade a respeito de si. Então, a igreja, a natureza da igreja é relacional, porque a natureza do homem é relacional. Então, quando você escreve um dos seus livros lá, que Paulo, na carta aos Efésios, ele trata de um problema, ele resolve um problema, né, falando que nós temos que entender a natureza, a identidade e a função da igreja. Isso. Entra nessa coisa da consciência? Com certeza. É a consciência do ser, não é a percepção do ente. O macaco percebe o ente quando ele tem fome, quando ele tem o instinto de cruzar, de ter uma relação lá com outra macaca, quando ele defende a própria vida, quando ele ataca um inimigo, ele se esconde ou ele camufla. Isso é uma percepção. Então, é uma forma de consciência, mas não é uma consciência da identidade e do propósito. É uma consciência da individualidade, a luta pela sobrevivência. Então ele aprende, há uma inteligência trabalhando a favor de formatar um comportamento. O macaco, ele aprende a quebrar um coco com a pedra. Isso é inteligência. Então ele está exercendo ciência. Então o animal consegue fazer ciência. A formiga faz ciência, na medida em que ela padroniza o comportamento em cima de um rastro de açúcar. Isso é ciência. Ou seja, ela observou, ela comparou e ela deduziu. Então a capacidade de observar, comparar e deduzir nos dá condição científica, mas não forma uma consciência de propósito. Então eu posso ter um comportamento padronizado por necessidade. Então, por necessidade, eu até construo uma ética comportamental. Então, existe uma certa ética entre os macacos, mas é uma ética de sobrevivência, de inclusão, e não de uma consciência de propósito, de relação. A gente já viu o senhor falar sobre uma questão de necessidade fisiológica dentro da igreja. E nesse capítulo sobre relação que a gente trabalha, a gente tenta abordar um problema que a gente está tendo de transição geracional. E eu acho que talvez entra dentro do problema que a falta de consciência está fazendo as pessoas agirem pela necessidade, e isso é uma relação fisiológica. Talvez... Porque a nossa retórica de salvação, ela está toda pautada numa retórica de sobrevivência. Então, quando eu uso o termo salvação, eu estou dizendo formas de sobreviver. Então, a nossa proposta de salvação está atrelada a um poder e não a uma consciência e a uma vontade. Então, o projeto de salvação de Deus com a nossa vida não está atrelado a um poder, está atrelado a uma vontade. Então, eu não posso pensar que eu estou salvo apenas porque eu experimentei um poder que garante a minha sobrevivência. Então, as pessoas estão querendo ser salvas, mas sem serem transformadas na sua consciência.
Elas querem ter uma experiência com o poder, mas não querem ter uma relação com a vontade. O poder de Deus interessa mais do que a vontade. Sempre que o projeto de salvação, ele está harmonizado com a vontade, ainda que eu não desfrute o poder. Porque Paulo diz exatamente isso. Foi essa lição que Paulo aprendeu, que não era fisiológico. Deus negou a Paulo o poder para que Paulo pudesse finalmente ser salvo. Ser salvo do quê? Da necessidade de poder. Porque agora Paulo diz o quê? Quando sou fraco, então que eu sou forte, porque mesmo fraco eu posso estar harmonizado com uma vontade sem nenhuma necessidade de poder. Então a salvação está exatamente em não depender mais do poder. Jesus é o nosso modelo de salvação porque o seu momento de glória está exatamente na hora em que ele abre mão de todo o poder. Na medida em que nós estimulamos a busca pelo poder, seja ele qual for, nós estamos nos perdendo, porque nós estamos pregando uma salvação de salve-se. Isso está dificultando a liderança a uma consciência de identidade, porque não é uma pregação de salve-se. Então nós temos uma multidão de pessoas tentando salvar a si próprias. Eu tenho dito que um dos grandes fenômenos sociais hoje é a rave. Por que da rave? Porque o ser humano, ele tem anseios, ele tem angústia relacional, porque Deus colocou a eternidade dentro dele, certo? Mas, ao mesmo tempo, por conta do pecado, ele está se tornando cada vez mais amante de si mesmo. Então, como é que você consegue harmonizar um ser que tem natureza relacional, mas que tem índole individual? A rave. Porque a rave se tornou a celebração coletiva da individualidade. Então, eu posso celebrar coletivamente a minha satisfação individual. Então, muitos dos nossos cultos evangélicos estão se tornando raves evangélicas, porque é uma forma coletiva de celebrar a individualidade. Eu estou no meio de muita gente, então não estou sozinho. Mas eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com a minha própria satisfação. Então eu consigo ser amante de mim mesmo coletivamente. E aí está resolvido a dicotomia que tornaria a vida insuportável. Então por que a gente consegue sobreviver nessa vida? Porque eu estou sobrevivendo em bando e não em família. Nós estamos vivendo em bando porque temos o quê? Necessidades em comum e interesses em comum. Isso é uma quadrilha. Então, uma rave é uma celebração de uma quadrilha que teve êxito no furto. E se reúne para celebrar o fato de que todo mundo se deu bem. Como pode ser culto. Ou então nós vamos criar uma grande comoção coletiva no sentido de que as necessidades de cada um sejam satisfeitas. Isso é Babel. E Babel por quê? Porque no fim, cada um fala a sua própria língua e ninguém se entende. Eu acho que em que direção a gente teria que se... Em que direção tem que ir os nossos esforços para que a igreja retome esse papel que ela tem, que é um papel não só local, mas diz respeito a toda a humanidade, ser a consciência, a promotora de consciência da humanidade, relacional, porque se não for em Cristo, não tem como essa relação acontecer. Então, a pergunta era meio duas, assim, que era qual o principal obstáculo, que talvez seja esse que o senhor estava falando agora, nessa preocupação de resolver os próprios problemas através de uma busca de poder, e que em direção, então, a gente teria que caminhar para que a igreja retomasse essa função dela de consciência relacional da humanidade. Eu vou falar uma coisa aqui meio brava, certo? E é o seguinte: existem pessoas não evangélicas ou não religiosas que estão experimentando o reino de Deus melhor do que algumas pessoas evangélicas ou religiosas. Porque, como Deus colocou a eternidade no coração do homem, há pessoas que estão em busca dessa forma de vida, que é uma forma de vida com mais quebrantamento, há um arrependimento. Algumas pessoas estão se arrependendo da sua maneira de viver.
Essa pergunta foi a pergunta que você está me fazendo foi a pergunta feita assim que Pedro terminou a mensagem. No dia de Pentecostes, Pedro terminou a mensagem e falou: e agora? O que nós fazemos? E a resposta foi: arrepender-se. Mas não é arrepender de ter feito a coisa errada. É arrepender da iniquidade. Não é propriamente do pecado. Existe um mal que é antes do pecado. Deus identificou um mal no ser humano que é antes do pecado. E que Tiago diz que é a causa do pecado, que é a iniquidade. A Bíblia diz: ninguém ao ser tentado, diga que foi tentado por alguém, mas cada um é tentado pela sua própria iniquidade. E essa iniquidade, concebendo, dá à luz o pecado. Então, quando Deus diz não é bom que o homem seja só, ele está dizendo é mal que o homem seja só. Então, há um mal. Quando o homem tem a possibilidade internacional e opta pela individualidade, ele concebe o pecado. Mas isso foi gerado por um sentimento de iniquidade. Então, a primeira coisa, nós temos que arrepender. Arrepender de ser sozinho. Arrepender de querer salvar a própria vida. E ao arrepender de querer salvar a própria vida, você optar, você decidir. Não é optar no sentido de opção, mas é se decidir por uma vida de maior perseguição. O John Stott, quando ele interpreta o texto lá de 1 João, ele diz que talvez quando João está dizendo aquele que vendo o seu irmão passar necessidade e tem condição de ajudar e nega, o amor de Deus não pode estar nele. Então o arrependimento não é o arrependimento de eu ter feito algo errado que me prejudica. O arrependimento é: eu não vi meu irmão esse tempo todo. Eu não tive olhos para o outro. Só que às vezes a gente prega assim, arrepende, mas arrepende de algo que você fez e que te prejudica. Esse arrependimento, ele vale nada, porque, de novo, eu estou me arrependendo de algo tentando reverter alguma coisa em meu próprio benefício. Não é esse o arrependimento. O arrependimento é: puxa, durante tanto tempo eu só tive olhos para mim mesmo. Então a gente quer mudar isso? Então vamos começar a perceber melhor o outro. Do tipo, vamos fazer a seguinte pergunta: eu vou à padaria para comprar pão ou para encontrar o padeiro? Simples. Eu vou à padaria para satisfazer uma necessidade de salvar a mim mesmo? Ou é a oportunidade que eu tenho de encontrar o meu irmão? Eu vou me arrepender de ter ido tantas vezes à padaria só para comprar pão, ainda que isso não fosse pecado. Mas era. Sempre foi. Ir à padaria só para comprar pão não está errado, mas sempre foi pecado. É um pecado ir na padaria só para comprar pão. Porque não ter olhos, irmão. Então, nós precisamos arrepender disso. Eu preciso me arrepender de continuar indo à igreja para buscar poder para me salvar. É esse arrependimento. Quando Pedro diz: arrependei-vos. O resumo, respondendo a sua pergunta, o resumo de toda a doutrina apostólica era: salvai-vos desta geração perversa. E ponto, eles não estão nem sofisticando doutrinariamente, em arminianismo, em calvinismo. Não, a pregação é muito simples. Salvai-vos da perversidade dessa geração. E o salvai-vos ali não é salva em si, é salvem uns aos outros de continuarem vivendo de forma perversa. O que é perverso? É o corrompido, é o degenerado. E o que é o degenerado? É viver para salvar quem? A si próprio. É muito simples. Aquele que tenta salvar a sua própria vida, perde lá. Então a resposta dos apóstolos a essa pergunta é muito radical, é muito básica. Uma criança consegue entender isso. A gente é porque vai sofisticando e transforma isso num escopo doutrinário altamente complicado. Mas a coisa é simples. Arrepende de viver só para você. E isso vai significar que você não vai se arrepender só de erros. Talvez você vai arrepender dos seus principais acertos. Porque foram expostos de acertar para no fim salvar quem? Então talvez os nossos piores pecados estejam nos nossos maiores erros. Talvez nossos piores pecados estejam habitando os nossos maiores acertos, porque a ideia de que ao acertar daquela forma, eu dispensei todo mundo. É aqui nos meus principais acertos que eu me torno cruel.
que eu me torne um indivíduo, que eu me garanto, que eu herdo os céus, mas não herdo a terra. Então é arrependimento e uma decisão por uma vida mais simples, por uma vida mais volátil, mais líquida. Eu creio que nós devemos resgatar uma vida mais fluida, uma vida que escorre e que vai encontrando o caminho desenhado por Deus, sem tentar ter controle, ou sem tentar ter definições próprias, leis próprias. Então, quando a Bíblia diz que o justo é aquele que ouve o Espírito e que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, então é isso. As figuras do Espírito são todas fluidas. É ar, é vento, é rio. Então, assim, são figuras fluidas. Então, é o arrependimento de querer uma vida em estado sólido, em estado concreto, com leis definidas, né? E entender essa vida num sentido mais livre, fácil. Paulo Júnior, se a gente tivesse que pedir para você fazer um clamor aos mais jovens e aos da sua geração, como que você faria isso? Porque a gente percebe que você é de uma geração, assim, a gente poderia dizer talvez de uma elite teológica, assim, a gente bebe do que você e os seus amigos produzem, a gente faz animado no que a gente viu vocês fazerem, mas muitos desses amigos a gente viu que se perderam no meio do caminho. E eu, ao escrever esse capítulo, meu coração fica assim, eu creio que parte dessas pessoas que se perderam foi pelo isolamento, foi porque ficaram doidas de andar sozinhas, e a gente não quer ver nem os nossos pais correndo esse risco mais, e nem os que estão vindo, porque quem está sendo formado por pessoas assim corre o risco de cair no mesmo erro. O seu clamor seria qual? Eu posso resumir isso numa palavra, Rafa. Uma palavra: responsabilidade. É a gente ser responsivo a Deus. A gente tem a tendência de querer ser responsivo às circunstâncias, às pessoas ou às oportunidades. E isso é desleal, isso é covarde. Então, nós não precisamos ter outro motivo para nos esforçarmos totalmente pela unidade, senão o motivo que nós encontramos em Deus. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade da relação nunca é do outro. Eu não posso responsabilizar quem quer que seja pela relação. A responsabilidade é de quem viu Deus. Se eu vi Deus e vi o que Deus deu, então e sou filho de Deus, então eu estou no papel de fazer a mesma coisa que eu vi meu pai fazer. Assumir essa responsabilidade. O momento de maturidade de Jesus é uma declaração de responsabilidade. Jesus deixa de ser criança e se revela um adulto quando aos 12 anos ele diz: eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Então, o nosso problema é que a gente foi se tornando irresponsável, que é o primeiro sinal de pecado. No primeiro momento em que só desligar aqui. No primeiro momento em que Deus vem falar com o homem e com a mulher do pecado, a primeira fala deles é transferir responsabilidade. Então, o primeiro sinal de autossalvação é dizer que a culpa é do outro. Então, o meu apelo é exatamente esse, que as gerações de hoje e por vir assumam sua responsabilidade. Deixem de ser meninos. Porque quando eu estou transferindo a responsabilidade para alguém, isso é o maior sinal da minha infantilidade. Então, se a gente quiser amadurecer, se a gente quiser ser homem de verdade, mulher de verdade, é assumir a responsabilidade. É deixar de dizer que a culpa é do outro. Foi a serpente, ou foi a mulher que o Senhor me deu. Ou foi o Senhor que não fez, não me deu o poder que eu precisava. Então, a palavra é essa, porque é a palavra de Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, a pergunta foi: quem? Quem assume a responsabilidade? Quem é a resposta? E Isaías não transferiu isso para ninguém, ele disse: eu estou aqui. E eu me disponho a ser a resposta. Então, a gente está esperando, de novo, a gente está esperando um compromisso coletivo com benefício individual. Na medida em que eu estou sempre responsabilizando alguém, eu estou tal que salvando o indivíduo. Na medida em que eu estou disposto a sacrificar a individualidade de salvação em favor da salvação de outros, aí eu estou assumindo a responsabilidade. Que é o testemunho de Jesus diante do traidor.
Quando Judas chegou, Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer e a palavra foi: e aí, amigo? Entendeu? E ele não estava sendo hipócrita. Então, aí eu vou te falar, aí é Cristo, né? É você realmente olhar para o outro e ter pelo outro a fé que ele mesmo não tem por ele, quanto menos por você. Então, quando Paulo fala disso, que nós temos o ministério da reconciliação, ele diz: portanto, agora nós estamos em Cristo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Então, para mim, agora, a referência não é Jesus, o homem Jesus que caminhou na terra. Para mim, é o homem Cristo eterno, que aflorou no sacrifício de Jesus. Então, eu vi um homem que transcende o ente humano Jesus, que mostrou o ser humano Cristo, que é um homem que vive em oferta contínua em favor dos seus irmãos. Ele era o responsável. Ele era o homem que respondeu ao coração de Deus. Então, que todos nós sejamos homens que respondem ao coração de Deus. Sim.